Recentemente eu comprei um inalador para fazer a oxigenação da cerveja. A função dele é de uma bombinha, basicamente. Mas você sabia que utilizar oxigênio puro pode entregar para a cerveja até 5 vezes mais oxigênio e a gente não tem muito como contornar isso com ar? Mas mesmo assim, às vezes, a bombinha, o inalador que seja, pode apresentar vantagens e ser até superior ao oxigênio. No vídeo de hoje a gente vai entender a função do oxigênio dentro da cerveja. E qual que é a diferença entre usar a bombinha ou o oxigênio puro e qual é a vantagem e desvantagem de utilizar um ou outro. Vamos lá? O oxigênio ele tem basicamente duas funções distintas dentro da cerveja. Uma delas a gente meio que abordou já, que é a função de aumentar o rendimento energético quando a levedura ela passa a fazer respiração celular. Então, para cada molécula de açúcar que a levedura metaboliza, em vez de tirar 2 moléculas de energia, que é o que acontece na fermentação alcoólica, moléculas de ATP, então a gente chama de molécula de energia só para simplificar, ela consegue tirar uma quantidade muito maior, 95% a mais, chegando a 36 a 38 moléculas de energia para cada molécula de açúcar, se a gente colocar ar, se ela tiver oxigênio disponível para continuar o processo metabólico. Isso tem uma série de vantagens, né? Principalmente no quesito de propagação. Quando a gente propaga, a gente quer dar as condições energéticas e nutricionais suficientes para a levedura conseguir converter o máximo possível de açúcar em novas células, nosso objetivo principal. Essa forma de adição de oxigênio, ela não é realmente fundamental. Ela pode ser desejável em alguns casos, por exemplo, da propagação, mas a levedura ela é um ser que ela é facultativa, ela pode sobreviver, ela pode se reproduzir na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio. Mesmo com toda essa vantagem energética, isso não é desejável durante a fermentação, porque se durante a fermentação a gente está fazendo respiração celular, a gente não está fazendo fermentação. São processos metabólicos distintos que têm produtos distintos. Dá para dizer que a gente não quer fazer respiração celular porque não tem, a respiração celular não faz álcool, por exemplo. E todos os processos, né, a parte aromática da levedura muda, não serve nem para fazer cerveja sem álcool, ela fica azeda, ela fica porque produz ácido cítrico no processo. Agora, o oxigênio tem uma segunda função que ela é fundamental, ela é necessária, tanto para a célula até quanto para nós cervejeiros, que é o oxigênio que ele vai entrar não como respiração, mas ele vai entrar como nutriente, como uma forma de nutriente, assim como o zinco, o magnésio e todos os micronutrientes que a levedura precisa para ter seu processo metabólico correto. Isso acontece porque a membrana celular, aquela parede que separa a levedura do ambiente externo, ela é formada por proteína e ela é formada por uma gordura muito especial, uma gordura que ela tem a propriedade de deixar passar mais coisas, deixar não passar conforme for vontade da levedura. É igual, sabe, esses chocolates mais baratos que ora ele é sólido, aí você come, ele fica mais líquido na boca, mas aí ele gruda no céu da boca. Então é uma gordura que ela pode ficar mais fluida ou pode ficar mais sólida, protegendo a levedura do ambiente externo. Então essa gordura ela é fundamental e ela faz parte da composição da membrana celular. E adivinha o que tem na composição dessa gordura, desses esteróis, são chamados esteróis? Oxigênio. Então, se não tem oxigênio disponível, oxigênio como nutriente, a levedura não consegue sintetizar essa membrana celular e quando ela vai se reproduzir, ela não tem como fazer isso e dar para a filha, porque elas ficam dividindo, né? Elas dividem nutrientes. Então, quando ela vai se reproduzir, ela produz mais dessa gordura e divide com a filha. E a levedura ela é tão boa em pegar as coisas que ela precisa que mesmo num ambiente saturado de oxigênio, a gente pega o mosto e coloca o máximo de oxigênio possível. Em 3 a 5 horas ela consegue consumir todo aquele oxigênio e deixar praticamente zero. Tanto que esse oxigênio ele nem gera oxidação, a gente não se preocupa com oxidação, com essa oxigenação no começo da fermentação, porque a levedura consome tudo. No prime também é a mesma coisa. Então a gente precisa de oxigênio para ter uma fermentação saudável, senão em alguma hora, se ela vai se dividindo, acaba esse recurso para ela produzir mais membrana celular e ela não consegue mais se reproduzir. Isso vai implicar em fermentação arrastada no começo e em casos mais extremos até travar de vez a fermentação. Na verdade existem outros precursores para a formação desses esteróis, não precisa ser só o oxigênio.
Uma gordura que está ali no trube, ela acaba ajudando, o próprio azeite de oliva, que é rico em ácido oleico, o ácido oleico ele também pode ser um precursor, então existem diversas maneiras que a natureza encontra para fazer a mesma coisa, né? Mas o oxigênio é a principal. Eu acho que vale também dar um destaque para leveduras novas. Quando a levedura está nova, levedura seca ali, até levedura líquida, bem fresca, ela está com as reservas de esteróis bem cheias, então ela consegue se utilizar na dosagem adequada, e aí mais um motivo para utilizar a dosagem adequada, ela consegue suprir toda a necessidade de uma fermentação. A carência de oxigênio começa a ficar problemática quando você reaproveita a levedura e não faz oxigenação. Aí fica problemático mesmo. E com a disponibilidade de oxigênio adequada, vai ter uma série de benefícios para a fermentação. Primeiro, a levedura ela vai fermentar mais rápido, ela vai conseguir se reproduzir mais. Dê uma olhada nesse gráfico comparando o efeito numa cerveja super high gravity aqui, né, uma cerveja de 22 platos, com e sem oxigênio. Ali entre 14 a 20 horas, a levedura mais que dobra a levedura disponível, a levedura viável fazendo fermentação. Nesse segundo gráfico, os autores comparam diferentes níveis de oxigênio e pode ver com menor oxigênio, que são as bolinhas, 7 ppm, comparado com os triângulos, que são 12 ppm, 12 miligramas por litro, a diferença de células em suspensão no meio da fermentação ali, 2, 3, 4, 5, 6 horas, também dá quase o dobro. E as implicações elas continuam, né? Como você teve uma fermentação mais saudável, uma levedura com uma capacidade melhor de defesa, com os esteróis ali, com a membrana celular correta, você tem mais viabilidade ao final da fermentação. Não é tanta coisa assim em uma fermentação só, mas pode se acumular no decorrer das fermentações. E em percentual aí também dá uns 40% menos de levedura morta, né? Mas isso é de 3 para 5%. E por fim, uma fermentação com a dosagem adequada de fermento é uma fermentação mais limpa. Você vai ter menos ésteres sendo produzido. E isso pode ser interessante em uma infinidade de aplicações, lagers, IPAs e todas as cervejas que elas têm um perfil de fermentação limpo. Em uma primeira análise, isso é uma coisa bastante contraditória, bastante curiosa com o metabolismo da levedura, porque a produção de éster está associada ao crescimento celular. Qualquer condição que a gente dá que privilegie o crescimento celular vai privilegiar a formação de éster, enquanto qualquer condição que a gente dá que inibe o crescimento celular vai inibir a produção de éster. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, vocês vão até pensar assim, já aconteceu isso comigo, ou já vi isso acontecer, né? Quando que a gente tem uma cerveja com muito éster, muito frutada, sim, ruim até ponto de chegar a ser solvente. Bom, baixa dosagem de levedura. O que acontece quando você dá baixa dosagem de levedura? A levedura se reproduz muitas vezes até terminar o consumo do açúcar. Como ela se reproduziu muitas vezes, quando ela se reproduz, produz éster. Temperatura alta de fermentação. Temperatura alta, a membrana celular fica mais fluida, a levedura ela consegue se reproduzir de forma mais fácil, se reproduziu de forma mais fácil, éster. Cervejas high gravity. Cervejas high gravity, muito açúcar para metabolizar. Até metabolizar todo o açúcar, muito crescimento celular, éster. Junta tudo isso, pouca levedura, cerveja high gravity, temperatura alta, a gente vai ter muito éster. E era de se esperar que a adição de oxigênio também ia implicar em mais ésteres, porque ela, vocês viram, ela aumenta a reprodução celular. Mas seres vivos são muito complicados e, eu que sou engenheiro químico, né, tento imaginar tudo como mini reatores, mas isso não é verdade para células, né, para seres vivos em geral. A presença de oxigênio inibe um gene responsável pela produção da enzima que entra ali na produção de éster. Essa enzima se chama álcool-acetiltransferase e pode ser que um dia a gente vá mais a fundo nisso daí, na produção de ésteres, como ele acontece e o que a gente pode fazer para controlar. Mas o fato é que a presença adequada de oxigênio, salvo casos extremos, como talvez uma dosagem muito baixa de levedura com uma dosagem muito alta de oxigênio, que isso ia implicar em muita reprodução celular, né? E daí não ia ter como fugir da quantidade de éster, mas oxigênio presente tende a fazer uma fermentação mais limpa. E quanto que é a quantidade adequada de oxigênio para colocar na cerveja?
ser vivo é complicado, né? Mas a gente tem uma regra básica que as cervejarias geralmente utilizam, que é a concentração de 1 ppm de oxigênio para cada grau plato de cerveja. Aí fica fácil, né? Uma cerveja 12 grau plato, 12 ppm de oxigênio. Lembrando que passar para cima é preferível do que passar para baixo. É melhor sobrar do que faltar. E como que a gente atinge essa concentração? Eu acho que um bom ponto de partida para a gente entender é entender quanto máximo, qual que é a saturação que a gente consegue colocar de oxigênio, porque a gente sempre trabalha muito perto delas. A saturação dentro do mosto ela não é muito alta. Como a gente já viu para o CO2, a solubilidade, a saturação, ela depende da pressão, da temperatura, e se tem outras coisas dissolvidas no mosto competindo pela água ali para ser dissolvido. E a gente tem, né? Na cerveja a gente tem açúcar. Considerando que a pressão é fixa, deem uma olhada nesse gráfico que ele dá para cada temperatura e para cada densidade de mosto a solubilidade máxima, ou seja, a saturação de oxigênio. E percebam uma coisa, a gente fica muito limitado. Olha ali, a 10 graus Celsius, que é a temperatura menor que tem, numa cerveja de 1 OG, 1000, né? 1000, a gente consegue dissolver 12 ppm de oxigênio. Uma cerveja 12 graus plato seria o ideal. E daí em diante só piora. Conforme a gente aumenta a OG, a gente vai diminuir a solubilidade. Conforme a gente aumenta a temperatura, a gente vai diminuir a solubilidade. Só que tem um fato. Vocês lembram daquela lei de Henry? Que ela diz que a solubilidade de um gás no líquido ela é proporcional à pressão parcial do gás? Bom, a pressão parcial, né, a pressão que o oxigênio exerce sobre o líquido, ela não é a pressão atmosférica, porque o ar não é formado só por oxigênio. O ar é formado por nitrogênio, oxigênio, mais de um monte de outros gases, mas principalmente nitrogênio e oxigênio. Então, quando a gente coloca 1 atm de pressão, 1 bar de pressão, que é a pressão atmosférica, na verdade a pressão exercida pelo oxigênio é só 21% disso, porque mais ou menos 21% do oxigênio, do ar é oxigênio. Então, se a gente pudesse aumentar essa pressão de oxigênio, a gente conseguiria colocar proporcionalmente mais. E aí que entra o oxigênio puro, porque o oxigênio puro é puro. E se a gente tiver 1 bar, 1 atm de oxigênio, a gente vai ter basicamente 5 vezes mais pressão de oxigênio do que a gente tem no ar. E basicamente esse gráfico aí é multiplicado por 5. Então esse novo gráfico aqui dá a saturação para oxigênio puro, que a gente conseguiria com um cilindro de oxigênio. O máximo de oxigênio dissolvido que a gente conseguiria com um cilindro de oxigênio. Aí as coisas começam a ficar bastante interessantes, né? Começa até a ter perigo de passar para cima. Mas, como eu disse, o perigo é bem menor, né? A gente poderia pegar no caso mais extremo ali, onde está 1080, né? Isso aí vai dar uns 22 platos. A gente conseguiria colocar 30 ppm de oxigênio na cerveja. Agora, a gente sabe a saturação, mas outro fator muito importante é como que a gente sabe a dosagem exata que a gente vai colocar lá dentro. E essa pergunta ela é tão complexa, mas tão complexa que a resposta é super simples. Você não sabe. Não tem como eu afirmar para você. Você tem que operar nessas condições para você ter essa concentração de oxigênio. Ninguém vai te falar isso. Pelo menos não tendo certeza, né? Bom, a gente tem alguns indicativos. Quando você utiliza um dispersor desse, né, um dispersor de inox, que ele é bem fininho, com oxigênio puro, o teórico ali para uma cerveja média, se pegar até aqui o livro East, ele sugere operar isso aqui a 1 litro por minuto, né, o cilindro de oxigênio é 1 litro por minuto, você tem um equipamentozinho ali que você vê o fluxo de oxigênio, e passar por 1 minuto, ou seja, 1 litro por minuto vezes 1 minuto dá 1 litro de oxigênio. Passar 1 litro de oxigênio para cada 20 litros de cerveja. Você pode passar mais devagar e dobrar o tempo, você pode passar mais rápido e diminuir o tempo. O fato é que a gente só vai saber quanto vai passar se a gente souber a eficiência de dispersão disso aqui. E não tem como calcular. Eu acho que não adianta nem a gente falar muito. E quando a gente passa para ar em vez de oxigênio, põe uma bombinha aqui e passa para ar, o teórico é 10 a 20 minutos. Isso vai gerar bastante espuma, por isso é bom até usar um anti-espumante. Você não consegue manter 10, 15 minutos de aeração sem anti-espumante. Então tem que usar anti-espumante se você quiser oxigenar com ar. Aqueles processos de baldeação e os outros processos, eu não consigo nem dizer muito, mas nas referências teóricas que a gente acha, você consegue ali 7, 8 ppm de oxigênio no máximo. Agora, o que vale mais a pena? Oxigênio puro ou ar?
E a resposta para isso depende do processo. Porque se você for fazer propagação, fazer um starter, você precisa de uma concentração baixa de oxigênio, até 1 ppm, só que você precisa dela constante ao longo de 1 dia e meio, 2 dias. E aí é muito difícil conseguir isso com oxigênio puro, porque você viu como a levedura ela consome rápido o oxigênio? Então você teria que ir lá, a cada tempo você teria que dar abrir o cilindro e fazer isso durante o dia, só que daí você não ia fazer isso enquanto dorme. Então nesse caso, uma bombinha seria mais eficiente. Já na cerveja, que você precisa de uma grande concentração de oxigênio no começo da fermentação, você nem tem como atingir isso com a bombinha, com ar. Então o oxigênio puro passa a ser a melhor técnica, embora existam técnicas avançadas aí de dupla, tripla oxigenação, principalmente para cervejas high gravity, que daí poderia entrar o ar nessa aplicação. Mas uma coisa bem interessante, que eu acho que pode servir de base para a gente seguir, é que as indústrias de propagação de levedura usam principalmente ar, enquanto as cervejarias usam principalmente oxigênio. E isso já guia a gente, mostrando que os dois processos são importantes e os dois processos têm aplicações distintas. Embora em casa a gente consiga intercambiar os dois, né? Então, como um resumão do vídeo, oxigênio é essencial para uma boa fermentação. Levedura nova geralmente não tem necessidade. A dosagem adequada é 1 ppm para cada grau plato. Com a bombinha a gente está limitado a 12 ppm de oxigênio, enquanto com oxigênio puro a gente está limitado a 55 ppm de oxigênio. E não é possível calcular com precisão quanto de oxigênio você tem lá dentro, a não ser que você tenha um medidor de oxigênio. Talvez essa seja a melhor forma. Pessoal, o vídeo de hoje é isso, mas não vão embora por enquanto. Eu tenho uma proposta interessante para a gente fazer. Eu sempre, quando eu vou fazer os roteiros dos vídeos e começo a estudar e pegar as revisões bibliográficas, por sinal eu deixo aqui embaixo e a partir de agora eu tento deixar todas, né? Tem muita coisa interessante hoje. Eu vou me empolgando e escavando mais nos temas e chegando em temas que às vezes podem ser muito complexos para colocar aqui no Beer School, como por exemplo a rota bioquímica da formação de ésteres. Isso aqui é interessante, mas pode não ter muita aplicação prática. Eu fico na dúvida se eu deveria ir por esse caminho ou não. Então a minha proposta é a seguinte: a partir de hoje, deixem nos comentários com uma tagzinha, uma dessas duas tags, continua Jamal ou novo tema Jamal, com a hashtag mesmo, porque daí eu dou um Ctrl F e eu tenho uma ideia mais precisa do que vocês querem. E depois da tag, vocês podem colocar o tema que vocês gostariam que eu continuasse explorando nesse mesmo tema, ou sugestão de novo tema para eu começar a explorar. Deem uma lida nos comentários das outras pessoas e se tiver um tema que interessa a vocês, deem um like naquele tema. Se algum tema chegar a 100 likes na primeira semana, porque não dá para eu ficar vendo muito para trás, né? Eu faço um vídeo sobre aquele tema. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e se esse vídeo foi útil para vocês, deem um like aqui no vídeo e até semana que vem.